não é? É na carne que está alojado o pecado. Então ela, com as suas influências, não é? Com as suas com os seus meios, né? Todas as coisas que são seu metabolismo, vamos dizer assim, é que incita a alma, não é? E a alma que já está, veja, a alma ela é para o corpo, assim como o corpo é para a alma é para o corpo, para essa existência. Um está em acordo com o outro. A alma sente, não é, aquilo que o seu corpo sente. É tanto que quando Jesus falou lá no capítulo 16 do inferno, ora, aquele rico, ele não estava no seu corpo físico. Por que ele estava sentindo as chamas queimando ele? O corpo dele não estava no... A palavra, veja, Jesus quando conta aquela história, ele diz que o rico foi sepultado. O rico foi sepultado, ou seja, o corpo do rico estava no sepulcro, não é? Estava na sepultura. Mas se aquela alma estava sentindo as chamas do inferno, peraí, então ela estava sentindo pelo corpo, não é? Ela estava sentindo pelo corpo. Por quê? Porque a alma sente aquilo que o corpo sente. É por isso que tem umas doenças chamadas psicossomáticas. Psico, que vem de psique, e soma, que vem de corpo. Então o corpo sofre aquilo que a alma está sofrendo. Entende? É desencadeado no corpo aquilo que a alma está sofrendo. É um processo que envolve um e outro. Não tem como nenhuma alma existir nesse mundo sem um corpo físico. É por isso que as pessoas não entendem o objetivo da lei. Eles querem se justificar diante de Deus por meio da lei. Não tem como, a lei não vai tirar o seu pecado. A lei não vai extrair o seu pecado. A lei não vai diminuir o desejo por pecar. A lei não vai diminuir os anseios da carne. A lei não vai extrair, não é, os impulsos da carne. Pelo contrário, ela vai mostrar. A lei serve para mostrar onde que o pecado está. E aí as pessoas ficam em torno da lei e não entendem, como diz o apóstolo Paulo. Esses que defendem a lei tão severamente não entendem a própria lei. Eles não compreendem a própria lei. A lei não serve para acabar com o pecado, para erradicar o pecado. A lei serve para mostrar exatamente por que o homem é pecador. A lei é um instrumento de Deus, é uma ferramenta de Deus para mostrar a condição do ser humano. É por isso que a lei veio antes de Jesus, para mostrar por que os homens estavam morrendo. Ora, a morte, ela reinou no mundo desde Adão até Moisés. Mas depois de Moisés as pessoas não continuavam morrendo? Continuavam. Porém, elas agora sabiam, não é? Em decorrência de quê? Elas sabiam a decorrência dos atos. Eram os atos que levavam à morte. Mas antes disso ninguém sabia. As pessoas morriam e viviam como que viviam, não é? A lei não tinha sido dada ainda, mas as pessoas não continuavam morrendo? Elas não continuavam morrendo desde Adão? Adão e Eva também não morreram? Não é? Então, isso mostra o como os homens estão distantes do entendimento do reino espiritual pela ótica da verdade. A lei, ela não pode arrancar pecado. A lei, ela não pode extrair o pecado. A lei, ela não pode cortar, não é? As raízes do pecado. Porque o pecado está embranhado na carne. Então, só alguém com um poder divino, alguém que é espiritual, para desfazer as obras de alguém que é espiritual. É isso que as pessoas precisam compreender. E isso está escrito também, 1 João 3, no versículo 8. Oi, mamãe. Seja bem-vindo, coisa fofa. É isso que as pessoas precisam entender, não é? Que só Jesus Cristo, por meio do Espírito dele, que ele nos concede quando a gente nasce de novo, é que pode cortar, né, as raízes do pecado na nossa carne. Nenhum ato de obediência à lei é capaz de fazer isso.
Porque se pudesse dar uma lei que pudesse conceder vida às pessoas, Deus teria dado. Mas não é assim. É por isso que Jesus disse: quando um valente, não é forte, vence aquele, né, que era dono da casa e toma todos os seus bens, está falando de quem? Desse homem valente. Está falando de Satanás, está falando dos espíritos imundos. Ele não vivia expulsando demônios quando ele veio? É ou não, gente? Ele veio expulsando demônios. Ninguém nunca ouviu falar tanto demônio sendo manifesto no mundo, senão na vinda de Jesus, em corpo físico aqui no mundo. Por quê? Porque ele não era um mero homem. Ele era espiritual. Ele era a verdadeira luz, não era nem candela, era a verdadeira luz. É? Então, a verdadeira luz no mundo estava fazendo o quê? Mostrando aqueles que estavam ocultos dentro dos seres humanos. Então veja, gente, esse ser, né, esse ser espiritual, que é o diabo, né, e os anjos dele, os demônios dele, é que dominam esse mundo. E as pessoas não sabem. Aí veio o valente mais bem armado, não é? E sobrepujou aquele. Quando Jesus expulsava demônio, ele expulsava pelo poder do seu Espírito, do Espírito Santo. É ou não? Até que ele disse, né, se o dono da casa foi chamado de Beelzebul, ele estava falando do Espírito Santo. Quanto mais os membros da família. Então, o Espírito Santo é o único que tem o poder de desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? São as obras da carne. São as obras que fazem com que as almas vivam em obediência ao príncipe desse mundo e rebeldes a Deus, contrários à vontade de Deus. Isso é um mistério profundo, não é? Isso é um mistério profundo. Mas agora a gente tem a revelação. E só cai, não é quem quer. O golpe está aí, como dizem. O golpe está aí, só cai quem quer. Porque Jesus já nos revelou por meio do seu Espírito. Não é? E isso nos dá a capacidade de discernirmos as duas naturezas que nós temos. Porque mesmo um filho de Deus continua habitando no nosso corpo, é ou não? A gente não está no nosso corpo glorioso ainda. Nenhum de nós está no corpo glorioso ainda. Aí é que entra o crescimento espiritual. Porque se nós não crescermos espiritualmente, a gente vai continuar com as palavras que fazem com que a gente não manifeste a nossa fé no Filho de Deus. Vamos continuar com pensamentos que não são de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com atitudes que não condizem com o caráter de Jesus Cristo. Todas essas coisas podem ser, não é, vamos dizer assim, erradicadas, podem ser combatidas. Mas elas não serão completamente erradicadas, por quê? Porque enquanto a gente estiver nesse corpo físico... Gente, a justiça de Deus fala sobre isso, em Cristo Jesus fala sobre isso. A justiça de Deus em Cristo Jesus é sobre isso. Ela diz o seguinte, olha, meu filho, no corpo dele, ele padeceu o castigo para hoje vocês terem a paz. Foi no propiciatório do corpo do meu filho que ele recebeu toda a minha ira contra o pecado, para que eu não venha com a ira sobre vocês. Então todos vocês que receberem Jesus Cristo, as suas almas, apesar delas ainda pecarem, diante de Deus não são consideradas pecadoras. Por quê? Porque a justiça que é pertinente, procedente, né, é legítima a Cristo Jesus, é imputada para nossa alma. É isso que a gente precisa compreender. Porque se não fosse assim, é como diz o apóstolo João. Se não fosse assim,
Se a gente simplesmente... Tem gente que diz assim, que você... Olha como o Espírito Santo já me conduziu para longe, né? Para algo mais profundo aqui dentro esse primeiro versículo. E eu nem meditei nisso, nem ensaiei nada disso. E é isso que o Espírito Santo faz. Enfim. Seja como for, nós estamos produzindo a sabedoria que vai levar as pessoas a serem verdadeiramente livres. Nós precisamos ser livres pela verdade, não pela mentira e não pelo engano. Não adianta as pessoas dizerem, mas se você continuar no pecado, quem é que não peca? Quem é que não peca? Gente, vamos ser sinceros. Não vamos ser hipócritas. Quem é que não peca? Seja em palavras, seja em pensamento. Quem é que sabe que tu tá pensando o que tu tá pensando? Quem é que sabe que eu tô pensando o que eu tô pensando? Quem que sabe que eu tô sentindo o que eu tô sentindo? É só Deus. E o pecado não é contra Deus? Porque atos que nós cometemos uns contra os outros é crime. Atos que ferem, né, a humanidade, os seres humanos, é crime. Mas contra Deus é pecado. É pecado. Horas. Mas nem tudo que é pecado é crime. É ou não é? Principalmente no mundo que a gente está vivendo. Quem é Deus? Quem é Deus? É ou não é? Nem tudo que é crime, não é? Vamos dizer assim, tudo que olha, gente, tudo que é pecado é contra Deus. Mas nem tudo que é pecado é considerado crime aqui no mundo. E a gente sabe muito bem disso. E aí os seres humanos, eles alegam o quê? Deus não existe. Eu então só não posso, né, fazer mal para o próximo. Eu só não posso, desrespeitar o meu próximo. Eu só não posso isso e isso com o meu próximo. Eu só não posso isso e aquilo. Eu tenho que fazer boas obras, não é assim? Eu tenho que fazer não sei o que, tenho que plantar uma árvore, tenho que fazer isso e aquilo outro. Ou seja, a boa conduta, né, dos bons costumes. Mas não é só isso. Não é, porque a questão da convivência, né, da política, da boa política e tudo mais, isso é relativo. Isso é relativo, não é, dentro de cada civilização. É óbvio que tem coisas que são, né, como, por exemplo, roubar. Ainda assim, o termo roubar e furtar tem muita diferença, tem relatividade com relação aos países, que uns já consideram que determinadas coisas são crimes, outras não. Matar. Ora, tudo isso, diante dos homens, é relativizado. Tem lá as suas justificativas. Os fins justificam os meios. É assim que os homens entendem. Os fins justificam os meios. Diante de Deus, não. Diante de Deus, não. Mas antigamente na lei tinha aquelas leis que diziam, né, a intenção, né, se alguém matou sem intenção, mas a pessoa matou. Ainda que houvesse ali as cidades de refúgio para aquelas pessoas que mataram não intencionalmente, ou seja, mataram sem vamos dizer assim, a crueldade, não é? Aquele matar, sim, sem dolo, sem intenção de matar, não é? Tem crimes hediondos, crimes, né, que são sentenciados com coisas mais severas, sentenças mais severas, devido às intenções, não é? São considerados mais graves. Mas, gente, matar é matar. O que tu disse, aí surge mais um ismo, o relativismo. Exatamente, é o Quito que está ali. Sim, o Quito está pela Força Cristã. É isso aí, Quito, exatamente, meu bem, exatamente. Não é? Nicolau Maquiavel já dizia, né? Os fins justificam os meios. E é um dos alicerces aí da civilização, não é? É um dos filósofos aí mais conceituados, né, na civilização. Por quê? Porque é um relativista, não é?
Então veja, gente, todas essas coisas, não é? A gente precisa entender que, veja, é algo espiritual. Mas veja, matou. Deus abençoe, Valdinei. Matou, gente. Roubou e todas essas coisas, tudo aquilo que está escrito, né, na lei de Deus. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso. A transgressão dessas coisas, não se configura em pecado. Mas hoje em dia, não nem como é que se diz? O casamento, né? Vamos dizer assim, múltiplo, hoje em dia já não é mais crime. Não é assim? Antes era, agora já não é mais. Hoje em dia, né, pode ter aí, não sei, enfim, pode ser de várias formas. Não é mais crime. Mas veja, prostituição, adultério, todas essas coisas diante de Deus é pecado. Pode não ser crime, mas continua sendo pecado. E aí? Como é que convive com isso? A gente tem que saber a diferença das coisas. É porque a lei de Deus, ela é espiritual. Veja, a lei dos homens, ela tipifica e cerceia a cada ato. Então veja, para a pessoa ser considerada uma cidadã de bem, um cidadão de bem, basta ele manter-se ali dentro da harmonia, né, de que a lei manda. Se ele não mata, se ele não rouba, não é? Se ele não se envolve aí em coisas, né, extravagantes, ele é considerado que um bom cidadão, paga seus impostos em dia, não é? Ele é considerado um bom cidadão. Mas veja, se ele adultera, se ele mente, se ele engana, se ele trapaceia, se ele corrompe, se ele suborna, né? Se ele faz um monte dessas coisas assim, a lei pode não alcançar ele, porque não tem prova ou qualquer coisa do tipo. Mas Deus está vendo. E o diabo também. Aí, se for um filho de Deus, pode ter certeza que o acusador vai vir certinho. Vai. E aí, para o filho de Deus poder se safar disso daí, é o quê? As penalidades. Que aí ele vai entrar numa série de tenho que fazer isso, aquilo e aquilo outro, para eu poder merecer, não é? O perdão de Deus. Veja, a graça salvítica, é para eu entrar, não é, na família de Deus. Mas para eu manter a minha salvação, eu tenho que observar a lei. Eu tenho que cumprir a lei. Gente, a lei de Deus não é como a lei dos homens. Se você descumprir uma, você é transgressor de todas. Sabe por quê? Porque a carninha, o princípio do pecado é exatamente contrário à lei. Ela nunca pode obedecer a Deus. Ela nunca pode se submeter à lei de Deus, porque ela é contrária. Adivinha quem foi que fez ela? Projetou elas, todas as cobiças, todas as obras da carne. Alguém que é inimigo de Deus e dos homens. É ele mesmo, o diabo, Satanás. Todas as obras da carne é para que o homem seja rebelde a Deus, viva em rebeldia contra Deus, se levante contra Deus. O homem pode ser um ser humano exemplar, humanamente falando, aparentemente falando, não terem nada contra ele, que é pecador. Pode ter certeza que é pecador. Pode ser, humanamente falando, ter uma aparência assim, né, super, ultra, mega, master, né, politicamente correto. Mas ele é um pecador. Pode ter certeza que ele comete coisas que Deus vê. Só Deus vê, só Deus sabe. E em uma hora, não é? Aquela pessoa que era tão politicamente correta, vai chegar uma hora que
vai aparecer as coisinhas e vai ver que ela não era aquele exemplo, né, que todo mundo achava que era. E quantas decepções surgem entre os seres humanos por causa disso. É isso que a gente precisa entender. O pecado não é algo institucionalizado. Os crimes são, mas nem tudo que é pecado é considerado crime. Não é. Mas aqui no mundo, se você cumpre algumas leis e você não é pego em nenhuma contravenção da lei, você está bem, você está correto. Mas segundo a lei de Deus, não. Segundo a lei de Deus, deixando de cumprir uma, você se torna transgressor de todos. Por quê? Porque é espiritual. Porque nenhum homem, exceto Jesus Cristo, conseguiu viver e não pecar. Porque nós já nascemos no corpo do pecado. O corpo que é formado no ventre da nossa mãe já está com pecado. A matéria da qual ele é formado já está alojado o pecado. E é por isso que muitas crianças, né, especialmente agora nos finais dos tempos, a gente tem visto que vem com muitos problemas às vezes assim, apavorantes, coisas assim, apavorantes. Michel diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Exato. E nós não vamos nos tornar, não vamos deixar que elas nos escravizem, não é? Se a gente achar que alguma delas a gente não vai sair tão facilmente, né, da mesma forma que entrou, não é? Então o bom mesmo é a gente ter sabedoria, e a sabedoria do alto não é a sabedoria aqui do mundo. A sabedoria do mundo, ela é diabólica. A sabedoria do alto é pura, é pacífica, porque vem do próprio Deus. Entende, gente? Então, eu espero, né, que mediante aí essa explanação, vocês possamos compreender, não é? Que o pecado estando alojado na carne, não tem nenhum ser humano que não peque. A diferença é que aquele que está em Cristo Jesus, quando Deus olha para nós e vê a nossa alma, não é o corpo, é a alma. A pessoa que está unida com o Senhor se torna um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Logo, quando Deus olha para nós, Ele vê a nossa alma em união, não é? Num elo eterno com o Senhor Jesus. É o casamento. Esse é o casamento da alma com o espírito. E é isso que nos torna parte do corpo de Cristo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o lugar santo, pelo qual o Espírito Santo habita. E é esse Espírito, essa garantia, esse selo, que vai fazer com que a gente adentre ao corpo glorioso, que é o lugar santíssimo. Isso é uma figura daquele tabernáculo que foi construído, não é? Idealizado. A planta ali dada para Moisés no alto do monte dizia a respeito do homem perfeito, né? Falava acerca de Cristo Jesus. Era a forma que os homens tinham, não é? Que prefigurava Cristo Jesus, e eles não entenderam um modelo que foi visto do céu e que Deus transmitiu a Moisés para que pudesse construir. O lugar santo é o corpo físico e o santo dos santos é o corpo espiritual, é o corpo glorioso. Jesus foi o único homem que em seu corpo ele pôde servir a Deus sem nenhum pecado, sem absolutamente nenhum pecado. Nunca vejo, é tanto que o lugar santo não tinha cadeira, não é? Tinha a mesa, os pães da presença, não tinha cadeira, porque o sacerdote nunca podia descansar, não é? Ele tinha sempre que estar trabalhando. Jesus foi esse servo incansável de Deus, né? O servo que mais trabalhou
de forma que todas as suas obras foram aceitas por Deus. Por quê? Porque eram obras que agradavam a Deus. Não é? Ele nunca fez nada na vida dele para agradar a sua própria alma. A sua alma, não é? Ela vivia, a comida dela era fazer a vontade do Pai que ele tinha enviado, não é? Com esse propósito. Então, é isso que a gente precisa entender. Jesus entrou primeiro no corpo glorioso, no lugar santíssimo, para que depois nós possamos entrar também. Ninguém ainda pisou no Santo dos Santos, né? Vamos entender isso. Ninguém pisou ainda. Mas nós pisaremos, nós entraremos. Não tem como pisar sem entrar, não é? A gente só pode pisar quando a gente entra. A gente ainda não entrou, mas temos a garantia disso, que é o selo do Espírito Santo. Não é? O Espírito Santo que é a garantia de que nós entraremos no nosso corpo glorioso, não é? Que é o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. E aí não tem pecado, não é? Não tem pecado. Mas enquanto a gente está aqui nesse corpo, a gente ainda vai pecar. Então vamos pecar, que é para a graça superabundar, não é não? Não. Vamos crescer, não é? Para a gente poder vencer pela influência do Espírito as influências da carne, não é? Vamos plantar no terreno que dá fruto eterno, não é? Do que no terreno que dá morte, trevas, desilusão. Porque, veja, como diz aqui a palavra que nós estamos lendo, não é? Jesus é a videira verdadeira e o pai dele é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, ele diz, não der, vamos ver essa palavra aqui para dar, né? Não der fruto. Só clicar sobre ela. O seu é diferente? Uhum. Que legal. Mas enfim, já digito, não sabia. O meu tem que digitar. Por isso você fica digitando? Aham. Gente, essa Bíblia é muito melhor no Android do que no iOS. Meu Deus. Mas enfim, obrigada. Não, como se fosse um mouse. Que legal. Enfim, mais um. Essa palavrinha, gente, é feru, tá? Que não der, ou seja, a palavra dar, tá? É feru. Verbo primário para o qual outras palavras e aparentemente não cognatas são usadas em determinados tempos. Aí vamos lá, os significados: carregar, levar alguma carga, levar consigo mesmo, mover pelo ato de carregar, enfim, ser transportado, sustentar, guardar. Aí diz aqui sobre Cristo, o preservador do universo, carregar e suportar, aguentar o rigor de algo, enfim. Produzir, gerar, conduzir, guiar. Ou seja, aqui está sendo usado como gerar fruto, dar fruto, né? Carregar fruto, produzir fruto. Então veja, se está em Cristo e não está produzindo fruto, o que acontece? Ele corta. E nós já vimos a palavrinha, não é? Para ele o corta. Essa palavrinha aqui para... consegui. Essa palavrinha airô significa... um dos significados dela é a morte. Pela morte natural ou pela violência. Motivo para parar. Por que alguns filhos de Deus, apesar de serem nascidos do alto, ser novo nascido, por que eles às vezes morrem? E morrem cedo, morrem antes do tempo, morrem antes de atingir uma frutificação? Porque ele foi cortado, porque não estava frutificando. Então é melhor que o Senhor o corte, que o agricultor o corte, para que não venha a trazer sobre si coisas ainda piores do que deixar e essa pessoa se perder cada vez mais. Ainda, veja, ainda que passe, né, como diz o apóstolo Paulo,
as suas obras, não é? Passe ali pelo fogo, pelo crivo do Espírito, e tendo sido obras de baixo valor diante de Deus, não é? Ela vai ser salva a si mesmo. Mas veja, se está envergonhando o nome de Jesus, se é salvo, está envergonhando o nome de Jesus, e a pessoa não cresce, não se desenvolve, Satanás, veja, gente, o que Satanás quer fazer é simplesmente roubar, matar e destruir. Esse é o desejo dele. Ainda mais se é filho de Deus. Basta dar motivo. Sem motivo ele já faz isso. Imagina com motivo. Então, veja, Satanás ainda não destruiu a igreja de Cristo, mesmo neném do jeito que ela está, por causa do Espírito Santo. Por causa do fiel guarda dos homens. Porque ele protege. Mas muitos ele já tem destruído. Muitos, e outros ele ainda continua usando para a vergonha. Até que Deus, não é? Vai lá e é até um ato de misericórdia para que não continue expondo o Filho de Deus à vergonha pública. Porque para isso já tem muitos aqui, não é? E todo o que dá fruto, ele limpa. Essa palavrinha aqui não é, tá, a mesma palavra, tá? É katairô. Limpar, sujeira, impureza, podar árvores e videiras dos rebentos desnecessários. Metáfora de culpa, expiar. Ou seja, aqueles que estão dando fruto, ainda que seja pequenininho, verdinho, ele vai limpar. O que é isso? Da culpa pela expiação. A consciência. A consciência, o ser humano vive por meio da sua consciência. Se a nossa consciência não está baseada na justiça de Deus, então a gente vai ser arruinado, não é assim? A gente vai se tornar uma presa fácil. Mas quando a nossa consciência está bem estabelecida em Cristo, na justiça de Deus, e a gente permite que o Senhor nos trate, que o Senhor nos limpe, que Ele nos pode, então a gente vai frutificar cada vez mais. É isso que Jesus está dizendo. Esse é o desejo, que os filhos dele frutifiquem, que os filhos dele possam, né, receber do alimento da sua raiz e se tornar partes do corpo saudáveis, que frutificam. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. E dependendo da tradução, pode ser que, veja aqui, inclusive... Limpo, no grego, é a nota. Significa limpa. Mas tem algumas traduções que trazem como corta também. Porque também pode ser. Só que não é cortar com o mesmo objetivo da primeira. Não é. É para limpar. Por exemplo, eu tenho um pé de acerola aqui no meu quintal. E às vezes tem galhos que eu preciso cortar em determinada parte para que aquela doença que está ali, aquela peste, né, uma praga que dá, não seja transmitido para o resto. Não é assim? Mas quando, dependendo da forma como ele é cortado, ali ele não vai nascer. Ele vai fechar aquilo dali para vir um outro. Para dar lugar a um outro. Entende? Então veja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós que temos as almas que estão unidas ao Espírito do Filho dele. Ou seja, aqueles que nasceram do alto, aqueles que nasceram de Cristo. Mas se as nossas almas estão sempre, não fazendo a sua própria vontade, não estão fazendo a vontade do Espírito, estão sempre fazendo a sua própria vontade, que é da carne, que é a vontade humana. Ora, gente, Gálatas 6, do 7 ao 8. Não é? De Deus não se zomba, com Deus não brinca. Aquilo que o homem plantar, não é? Ou seja, é isso que ele vai colher.
Se planta no terreno da carne, vai colher o quê? O que a carne produz? Nada que se aproveite. Jesus já falou. Mas se plantar no terreno do Espírito, logo vai produzir coisas que são do agrado de Deus. E o que agrada a Deus, aquilo que agrada a Deus, que é da vontade de Deus, não é perfeito? Não é bom? Não é? E todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Veja, já estão limpos pela palavra, então é a palavra dele que nos limpa. Nós já fomos purificados pelo sangue de Jesus e é por isso que a gente não é mais pecador. Mas a gente não continua pecando? A gente não continua? Como é que a gente vai crescer a ponto de deixarmos para trás certos hábitos, certos atos, certos pensamentos, certos sentimentos que ainda nos incomodam, que ainda fazem mal para o corpo de Cristo, para a nossa vida sobre a verdade, a nossa vida espiritual? Como? Por meio da palavra. Lotron, se eu não me engano, que são as águas, né? Deixa eu ver aqui se ela... Versículo 3. Não é essa palavra, mas olha o significado dessa palavra, cataros. Limpo, puro, fisicamente, purificado pelo fogo, numa comparação como uma vinha limpa pela poda e bem preparado para carregar de frutas. Num sentido levítico, limpar o uso do que não é proibido, que não torna impuro, eticamente livre de desejo corrupto. Veja, livre de desejo corrupto. Então, o que o Espírito Santo usa para nos limpar dos desejos corruptos? É a palavra dele. Porque a única coisa nesse mundo que verdadeiramente é a verdade é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo não vai usar nada desse mundo a não ser a palavra dele para nos purificar, para nos limpar. São as águas purificadoras do Espírito Santo. É a sua palavra. É por isso que Jesus diz, pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como é permanecer nele? É recebendo dele. Nos alimentando dele. Ora, 1 Pedro 2, versículo 2, o apóstolo Pedro diz, desejem ardentemente, como bebês recém-nascidos, o leite genuíno da palavra, o leite puro. Veja, da palavra. Então, só por meio da palavra, veja gente, é pegando a palavra, permanecer em Cristo, é pegar a palavra que Ele tem nos dado como promessas e aplicar isso na nossa vida. Aplicar isso na nossa vida. Declarando-as na confiança de que aquilo que está escrito vai se cumprir, porque não é a minha palavra, não é a palavra do Vini, não é a palavra do Hélio, é a palavra de Jesus. É a palavra da verdade. A palavra é a verdade, conforme João 17:17. E Jesus é essa verdade. Logo, essas palavras procedem de Jesus. Portanto, se a gente se carrega com essa palavra, a gente está cheio de Jesus. Mas entendendo
pela consciência, uma boa consciência, como bons obreiros que não têm do que se envergonhar, porque manuseiam bem a palavra da verdade. Não é simplesmente conhecer porque sabe ler. Porque a letra mata. E veja, não é só a letra da lei, não. A letra em geral, a letra que é escrita, a letra rígida, ela mata. Que ela é inflexível. Mas a essência dessas palavras é que dão vida. Entende? Satanás também conhece a lei de Deus, conhece a palavra de Deus, mas ele sempre usa a palavra de forma distorcida. Não é para dar vida, é para arrancar a vida, é para dar morte, causar morte. Porque ele quer ser Deus. Ele também conhece a palavra de Deus. E ele usa, como ele usou, por exemplo, com relação a Jesus. Lá na tentação de Jesus, lá, vamos lá para... Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 9, ó. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. Ele usou o Salmo 91. Todo mundo gosta do Salmo 91 ou do Salmo 23. É ou não é? Veja, ele conhece. Satanás também conhece. Olha o que ele diz: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem, vírgula, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Mas espera aí. Cadê a continuidade aqui do versículo? Ele dará ordens a seu... Você pode ler, Vini, por favor? No Salmo 91. Versículo 11 e 12. Versão NVI. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, vírgula, para que o protejam em todos os seus caminhos. Opa! Em todos os seus caminhos. Continue, por favor. Ponto e vírgula. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Pronto. Mas cadê em todos os seus caminhos? Por que Satanás deixou de fora em todos os seus caminhos? Porque se Satanás tivesse dito essas palavras, ele estava dando legalidade para os anjos irem ali pegar Jesus. Se ele dissesse aquelas palavras, os anjos, eles obedecem à palavra de Deus. São os servos fiéis de Deus, ministradores da sua palavra. Eles obedecem às palavras de Deus. Eles iriam lá, pela ordem de quem? Porque Satanás estaria usando a palavra de Deus em benefício de Jesus. Mas ele não é bobo. O que ele fez? Ele usou a palavra, da própria palavra encarnada, né? Só que ele aqui estava encarnado, em carne e figura humana, contra ele. Isso significa que Satanás não sabe tudo como as pessoas acham que ele sabe. Se tinha alguém que era enigmático para Satanás, era Jesus. Ele não encontrava nada em Jesus. Ele era completamente cego quando ele olhava para Jesus. Ele não conseguia achar nada dentro de Jesus que ele pudesse usar contra Jesus. Você pode ler, Vini? João 14, 31, se não me engano? Não, 30. Sim. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Veja, não tem nenhum direito sobre ele. Tem outras versões que dizem ele não acha nada em mim. Faz uma comparação, por favor. Já vai fazer, né? Tá, glória. Isso mostra que Satanás não encontrava nada em Jesus, diferente de nós, não é? Que por ainda estarmos na carne, né, por a gente fazer algumas vontades da nossa carninha,
Ele que planta lá, né? Ele conhece a nossa carne, porque foi ele que semeou o que está na carne. Aí tem pessoa que diz assim, não, vou só fazer isso daqui rapidinho. Não vou nem dar muita coisa, não é só um. Quem é que fez você fazer só esse rapidinho, só esse... Adivinha? Porque ele conhece a carne. Ele conhece a carne do ser humano porque ele impregnou a carne, corrompeu a carne. Mas de Jesus não. E ele estava tentando fazer isso. Mas veja, quando ele falou da palavra para Jesus, ele deixou de fora o que poderia ajudar Jesus naquele momento. E aí? João 14:30, versão NTLH. É só a parte final, né? Ele não tem poder sobre mim. Versão ARA. E ele nada tem em mim. Versão NVT. Ele não tem poder algum sobre mim. Versão A21. E ele nada tem em comum comigo. Olha só. Versão BLT. Ele não tem autoridade para me controlar. Versão V. Enfim, a maioria diz não tem poder. Sabe por quê? Porque o poder do diabo está na carne. Está exatamente na carne. E qual é a alma que não habita numa carne? Num corpo de carne. Veja, Jesus tinha carne também. A carne de Jesus era como de qualquer ser humano. A diferença é que ele não foi gerado por nenhum ser humano. Aliás, não foi a semente pela qual ele foi gerado, não é? No ventre de um ser humano, ventre de Maria, não veio de nenhum homem. José era o pai adotivo de Jesus, não era o genitor de Jesus. Não foi ele que, né, a semente dele não gerou Jesus. Foi a semente da mulher. A mulher não tem semente, mas ela recebeu por fé. Ela recebeu por fé quando o anjo Gabriel veio e anunciou. E ela creu. Essa é a diferença. Entende? Essa é a diferença. E a gente tem que saber distinguir as coisas naturais das coisas espirituais. E ainda dentro das coisas espirituais existe aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E aquilo que vem do engano, que vem da mentira. E como é que a gente sabe essas coisas? Por meio da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo nos guia em sua palavra, a gente sabe porque ele nos revela. Então a gente sabe separar. Então veja, Satanás não tinha poder sobre Jesus. Ele não podia usar nada dele em Jesus. Por quê? Porque Jesus nunca colocou em ação nenhuma obra da carne, nenhum desejo da carne. Jesus foi o único ser humano que viveu sem fazer a sua própria vontade, a vontade da sua alma, da natureza humana, simplesmente para se manter puro, imaculado, até o momento de ser oferecido em nosso favor. Essa é a justiça que hoje pra gente pode... mas é fácil assim, é só a gente declarar Jesus e tá tudo certo. Meu amigo, meu irmão, é fácil pra gente, não é? Mas custou um preço muito alto. Ai daquele que zomba, não é? Que zomba do Senhor Jesus, que desdenha dele, porque não conhece o preço que foi pago, né, em resgate da humanidade. Então a gente precisa compreender a justiça de Deus. A gente precisa compreender o juízo. Saber que o príncipe desse mundo já está condenado, ele já está sentenciado, ele já está condenado. O final dele já está declarado, já é conhecido, só tem que ser executado, só falta a execução. É só isso que está faltando. Porque ainda precisa se cumprir a quantidade de pessoas que serão salvas. Para que venha, não é, se formar aí o número daqueles que serão salvos, aqueles que entrarão no reino de Deus, para que se dê, não é, a execução da sentença de Deus. E aí também, né, tem um julgamento lá do trono branco, o julgamento final, que nós iremos participar, que nós iremos julgar, tanto os anjos quanto as pessoas que rejeitaram Jesus nesse mundo. Veja, todas essas coisas já estão descritas nas Escrituras e elas se cumprirão num determinado tempo.
Não é porque ainda não se cumpriram que não vai se cumprir. E a gente precisa crer que aquilo que está escrito é a verdade na palavra de Deus. E não o que os homens pensam, não o que os homens inventam, engendram por aí. A gente precisa viver aqui, gente, com consciência, com a verdadeira consciência da justiça de Deus que foi feita em nosso favor. Sabendo que Ele está operando em nós, na nossa fraqueza. O poder dele está atuando na nossa fraqueza. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então, veja, se a gente não está se alimentando da palavra dele, se não está recebendo da seiva, como é que a gente vai se alimentar? Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai frutificar? Se a gente só está se alimentando das coisas do mundo, das literaturas do mundo, da cultura do mundo, de tudo que é produzido do mundo, qual é o fruto que a gente está dando? Qual é o fruto que a gente espera dar? Gente, não é dessa natureza aqui, da natureza divina. Não é. É isso que a gente tem que levar em consideração. Veja, até o momento, antes da gente receber Jesus, a gente viveu uma vida, não é? Do jeito que a carne gosta, do jeito que Satanás, que o mundo gosta. Mas a partir do momento que agora a gente conhece a verdade, vamos buscar viver pela verdade, vamos buscar aprender, começar de novo. Mas dessa vez pelo Espírito, não mais por aquilo que a gente acha, de acordo com o que a gente aprendeu no mundo. Não é? Vamos sujeitar as nossas almas ao Espírito, porque aquele que é a si mesmo, a sua alma que a si mesmo se humilha, ela será exaltada. Mas aquela que se exalta, será humilhada. É isso que Jesus está dizendo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Veja, ele, Jesus, é a videira, nós somos os ramos. A composição dos ramos é que forma a videira. Assim como os membros compõem o corpo. São muitos os membros, mas o corpo é um só. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Ou seja, se a gente não buscar viver se alimentando dele, da palavra dele, com a ajuda do Espírito dele, a gente não vai produzir fruto. A gente vai acabar ficando seco. Será que é isso que Deus deseja para os seus filhos? Não. Deus não quer isso para aqueles que pertencem a Ele. Deus quer que a gente esteja cada vez mais, não é, produtivo, cada vez mais saudável. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Veja, aqueles que não têm Jesus, aqueles que rejeitam Jesus, eles vão ser queimados. E veja, só Jesus sabe. Só o Senhor sabe. E vai ficar ainda mais claro, mais evidente, quando os filhos de Deus começarem a produzir, começarem a crescer e produzir, frutificar. Vai ficar cada vez mais claro. Vai ficar cada vez mais claros aqueles que pertencem a Cristo Jesus e aqueles que não pertencem. Porque a árvore ela é conhecida pelo seu fruto. E quanto mais a gente crescer, né, conforme a gente deixar de ser plantinhas, né, que ainda não cresceram, não se desenvolveram para dar do seu próprio fruto, a gente vai crescer. E conforme a gente crescer, conforme a gente frutificar, vai ficando evidente quem pertence a Cristo e quem não pertence. Porque a própria árvore produz o seu próprio fruto. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Olha só. Se as minhas palavras, Jesus diz, se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será
concedido. Por quê? O que a gente vai pedir, gente, de acordo com a palavra dele. É isso que nós temos ensinado a vocês todos os dias. Orem tal oração na primeira pessoa. Procurem trazer para vocês, para a primeira pessoa, para a sua intimidade, a palavra de Deus. Aproprie-se, como hoje está falando para Irene, aproprie-se da palavra de Deus, aproprie-se daquilo que Jesus deixou para cada um de nós. Vamos tomar posse, porque, gente, às vezes a gente fica pedindo a Deus para Deus dar para a gente o que Ele já deu. A gente fica aquela conversa, sabe, de doido para o maluco, pedindo a mesma coisa, sendo que Deus já fez, já cumpriu em Cristo Jesus. A gente só tem que receber e fazer andar nessas coisas. Fazer uso. A Irene disse, como a figueira que seca, que não dá fruto. Pois é. Que não sejamos assim. Não sejamos. Veja, o Senhor aqui está dizendo, olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Por quê? Porque a gente não vai estar pedindo coisa inútil. A gente não vai ficar rodando como os israelitas no deserto, ou como um cachorro atrás do próprio rabo, pedindo coisa que já foi dado. A gente só tem que estender a mão e pegar, comer, tomar posse. Mas, gente, não é tomar posse de qualquer coisa. Ah, eu tomo posse de uma, sei lá, de uma Grand Cherokee. Eu tomo posse de uma casa no Himalaia, sei lá, na ponte que partiu. Eu tomo posse de enfim, não é esse tipo de coisa, gente. É tomar posse da palavra, do que a palavra está dizendo. Porque, primeiramente, a verdade precisa estar estabelecida dentro de nós. Dentro de nós. A boca fala do que está cheio o coração. O nosso coração está cheio de quê? De trevas, de doença. A gente, né, tem pessoas que dá até nome. Tem uma família todinha, só de doença. Aí esse aqui é meu caçula, esse aqui é o meu, né, o mais velho, esse aqui é o mais novo, esse aqui é o mais não sei o que, esse aqui é o mais problemático. Gente, vamos mudar a nossa forma de falar. Vamos mudar a nossa forma de pensar. Vamos mudar, vamos deixar que o Espírito Santo produza a mudança de mente na gente. Vamos parar de se apropriar daquilo que não é do Senhor. Porque ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Se nós somos filhos de Deus, mas a gente vive aqui, a gente tem um corpo, a gente sente não sei o que, sim. Mas vamos aprender a plantar coisas diferentes? Vamos aprender a plantar no terreno do Espírito para a gente colher frutos do Espírito? Vamos, porque Deus faz coisas extraordinárias e Ele não mudou. Gente, não é porque naquele tempo Jesus fazia as coisas e agora Jesus não faz mais. Isso não é verdade. O que está faltando são os crentes, os filhos de Deus viverem como filhos de Deus. O que tu falou? Armazenar as palavras no tesouro do céu e usá-las. No tesouro do nosso coração, Quito, do nosso coração. Guardar dentro de nós as palavras de Deus, saber manejá-las na hora que a gente precisa. Na hora que a gente precisa, a gente falar aquilo. Ora, se eu estou me sentindo fraca, eu vou orar aquela oração de Efésios. Pai, eu me coloco diante de Ti, de quem toma nome toda a família no céu e na terra. Fortalece a mim, no meu ser interior, com o Teu poder glorioso. Fortalece a mim, no meu ser interior. Esse poder que o Senhor usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos. É esse mesmo poder que o Senhor me deu, está dentro de mim. Fortalece, me enche dele, me enche do Teu Espírito. Daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedir ou pensar, de acordo com o seu poder que opera em mim. Pai, trabalha em mim, para que eu queira
E produz a tua capacidade em mim. Eu queira e possa tornar efetivo, que eu possa realizar. Tudo isso é a palavra de Deus. Opera em mim o teu querer e o teu realizar de acordo com a tua boa vontade. Eu estou orando a palavra de Deus. Eu estou trazendo à existência aquilo que é vontade de Deus, porque eu tenho guardado no meu coração. Pai, concede a tua paz que excede todo o meu entendimento humano, guardando a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. E por aí vai. Quando os pensamentos ruins vêm sobre mim, que todos os pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo Jesus. E por aí vai. E a gente vai lutando. A gente vai lutando. Mas com as armas certas. Manuseando as armas certas do bom combate da fé. Porque a nossa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta é contra os espíritos que usam os seres humanos para fazerem as suas vontades distorcidas aqui nesse mundo. E se prevalece da carne, se prevalece daquilo que ele mesmo semeou no ser humano, para que as suas almas fossem escravizadas ao poder dele.